primeira metade foi toda sobre como as redes funcionam, que uso que a gente pode dar para elas, como é que a gente pode fazer isso. Agora a ideia é mostrar como que os publishers podem ou poderiam incorporar isso dentro das ferramentas e que retorno que isso pode trazer para os periódicos e para quem está interessado nisso. Então, o primeiro exercício que eu gostaria que vocês fizessem é dar uma olhada aqui nessa página da Nature e ver qual o uso de ferramentas sociais que vocês têm aqui. Que é basicamente comentários de leitores, assine os comentários, então, comentários do nosso artigo, assine os comentários do nosso artigo. Acho que tem um botão ou outro por aqui que eu não estou vendo para você compartilhar. Mas você não tem nada do que está acontecendo no mundo externo sobre esse artigo da Nature. O que eu quero dizer com isso? Eu escolhi um artigo bem polêmico aqui para mostrar para vocês que, mesmo tratando da emergência, do potencial, do influenza, mesmo sendo uma área quente, mesmo sendo um artigo que com certeza foi muito acessado, muito citado, muito discutido, ele não tinha nenhum comentário. Aqui o Reader's Comments. Nenhum. Tá? Isso é o destino do campo de comentários de quase qualquer periódico. Não estou dizendo que não é válido, eu acho muito legal você poder comentar e discutir a coisa ali dentro. É uma coisa que tem que ser usada, mantida, feita, legal. Mas não conte com isso. Se eu for comentar sobre esse paper, eu não vou entrar ali dentro e falar, legal, gostei, não gostei. Eu vou publicar no meu blog o paper e vou falar, olha, li esse paper, achei isso, isso e isso. Eu vou colocar ele no meu Facebook e falar, olha esse trabalho. Ou no Twitter, onde for. Eu não vou sair da rede que eu uso, que eu compartilho, que eu comento, para fazer isso aqui dentro. Onde quem me interessa não vai ver. Eu quero fazer isso na minha rede. E se eu fizer isso na minha rede, quem está aqui não vai saber o que eu estou fazendo. Pelo contrário. Tá? Eu vou dar os números de comentários ali para vocês, mas vocês vão ver que isso é um problema recorrente em artigos. Eu digo isso por conta do meu blog. No Science Blogs a gente viu isso. De uns anos para cá, os comentários que eu tinha embaixo do texto estão sumindo. Porque quem antes entrava e falava, legal, gostei, não gostei, não está falando isso para mim mais. Está falando para os outros no Facebook. A pessoa que antes falava, gostei do texto, ou não gostei, ou qualquer coisa, agora ela compartilha com os amigos, me traz visita, que eu acho muito legal, mas o comentário dela não está mais na minha página. Eu nem sei o que ela está comentando mais. Ela está comentando na rede social dela. Quem ainda comenta pessoalmente no meu blog, estou dando a minha experiência, são os amigos. É gente que eu conheço, é gente do Science Blogs, é gente com quem eu convivo no Twitter, que entra ali e tem uma discussão pessoal comigo, que a gente já tem familiaridade. Mas quem vai entrar para falar qualquer coisa, vai falar isso na rede dele. Vai falar isso compartilhando o link no Twitter, fazendo essas coisas. Ninguém aqui está entrando lá na página do evento para deixar um comentário sobre o evento. Vocês estão tweetando, vão compartilhar isso depois, vão discutir isso em outros lugares que não aquele. E está todo mundo perdendo por não dar esse acesso. A política dos publishers pelo menos dos que dependem comercialmente dessas visitas, se você der uma saída para o visitante, ele vai escapar e vai sair correndo por ali. Então não dê. Se você entrar na Folha, no G1, nas revistas da Abril, qualquer um desses, você vai ver que eles mencionam o site pelo nome, eles falam que o endereço está disponível em tal lugar, mas nunca tem o link de saída. Se você puser um link de saída, o leitor vai sair correndo, nunca mais vai voltar porque ele estava lendo ali e você perdeu ele. Então você prende ele ali dentro, bota ele numa página que recarrega a cada 10 minutos, que é o inferno, e não deixa o cara sair não, senão ele vai embora. E você está perdendo muita coisa com isso. Para dar outro exemplo, um outro artigo deles que... Esses são os botões de compartilhamento. Eu posso compartilhar na rede Conotéria, pessoalmente não usei. Posso usar o site like, Facebook, Twitter, mas eu não faço ideia de quem mais compartilhou isso no Facebook. Sabe o que faz diferença para mim hoje em dia? Eu não leio mais artigo por assinatura. Antigamente até assinava um monte de RSS, de revista, mandava por e-mail e tudo. Hoje em dia é o que me mandam. Eu sigo umas pessoas muito legais no Twitter, com interesses em comum, tem gente que trabalha com o que eu trabalho, o artigo que o cara está discutindo é o que eu vou ler. O que o outro compartilhou no Facebook, no grupo de virologia que eu participo do Mendeley, é o que eu vou acabar lendo. Eu quero saber o que os outros estão dando valor. Não é mais... Eu não vou ficar mais caçando no meio de 50, 100 artigos por dia que eu recebo, qual que é interessante.
Tem mais gente fazendo isso. Eu quero receber ele já mastigado ali. Eu quero uma crítica em cima já. Ó, esse artigo é bom por isso, é ruim por aquilo. Então, se eu entro no Facebook e eu vejo 6 pessoas compartilharam, é uma coisa. Se eu entro lá e vejo 6 pessoas compartilharam esses 2 que você conhece, então peraí. Quem eu conheço, quem manja disso está compartilhando. Sinal de que isso tem um valor. Tá? Se a pessoa com quem eu colaboro está compartilhando isso, é sinal de que esse artigo deve ser interessante. Então, por mais que eles tenham esse botãozinho para você fazer a promoção do conteúdo deles fora, você não tem como saber lá fora o que estão fazendo aqui dentro. Então tudo bem, você não pode sair da minha página, você pode até levar minhas coisas para os outros, fazer propaganda para mim, mas você não pode mostrar o que está acontecendo lá aqui dentro. Mas tem interação com redes sociais. A gente fala quais são os artigos mais baixados, mais blogados. Mais blogados onde? Mais blogados por quem? Mais blogados em quantos blogs? O blog está falando. Se eu não sei quem está blogando sobre isso, eu não sei se ele está falando bem ou mal desse artigo. É o artigo mais citado nas redes sociais. Por quê? O da NASA foi muito citado, mas não pelo motivo certo. Quer dizer, se eu não tenho como sair e ver no mundo externo que reflexo é esse que o artigo está tendo, qual que é o sentido de eu saber quem é mais isso ou mais aquilo se eu não tenho como acompanhar? Aqui a Science. Também, a gente tem um botãozinho para você compartilhar aqui, ver as citações, no máximo ver as citações, assim. Então, se você for sair, você vai ver quem está falando da gente. No máximo. Você não tem como, de novo, acompanhar o que estão falando aquilo a fundo. Aqui o Science Direct, então da Cell. Science Direct é o que tem mais coisa agora. Já tem como adicionar um aplicativozinho do Mendeley aqui, ver quem está compartilhando aquilo, quem está discutindo. É uma das primeiras editoras, já tem outras que faziam isso, mas das maiores é uma das primeiras, que agora você tem um aplicativo que dá para baixar o EPUB do artigo. Então, o Kindle foi lançado em 2001, 2012 eu finalmente posso pegar um paper e baixar para o meu leitor e acompanhar ele por ali. Nem vou entrar na questão de quantas pessoas baixam, quais são os trechos mais sublinhados. Quem lê aquilo até o final também lê outras coisas, que isso, daqui a uns 15 anos a gente começa a ver, coisa que a Amazon já faz hoje em dia com os livros deles, mas com artigo isso eu não vejo no futuro próximo. Mas, de novo, eu deixo você compartilhar, mas eu não deixo você saber quem está compartilhando, como que está fazendo. E a revista está perdendo com isso e a gente está perdendo com isso. O que a gente está perdendo? É que é um exemplo de como você pode compartilhar e saber o que estão compartilhando. A PLOS ela é bastante ativa nessa área de redes sociais, de métricas alternativas e de maneiras de você divulgar esse conteúdo. Eles têm muito a ganhar com isso, por ser um paper de acesso aberto. Então eu consigo saber quantas citações eu tenho, mas eu consigo saber no site Like, no Mendeley e nos outros lugares o impacto que esse paper está tendo. Como é que eu consigo saber isso? Se você clicar no More aqui, no Metrics, você vai ver isso aqui. Você consegue ver o número de acessos que o artigo tem. Qualquer revista tem isso. Duvido que a Nature, a Science ou qualquer uma delas não sabe quantos cliques um artigo deles tem, mas eu não tenho como saber. Aqui eu tenho. Quantas pessoas clicaram? Quando clicaram? Se eu tenho um pico depois, é porque é uma citação forte falando desse trabalho, que as pessoas voltaram para ele. Quantos desses que clicaram, quantos baixaram o PDF? Dos que baixaram, quantos estão citando em outras redes, e não só o Scopus, não só o Easy Web of Science, não só o Google Scholar. Quantos estão compartilhando nas redes sociais? E se eu clico no botãozinho aqui, eu consigo ir lá para a página do Mendeley, ver quem compartilhou. Quem compartilhou, compartilhou outros. Quem compartilhou, atribuiu que palavra-chave para esse artigo. Então agora eu tenho coisas associadas. Eu não tenho só um número. Eu tenho quais são as palavras-chave que as pessoas estão atribuindo para esse artigo. Quais são os grupos dentro do Mendeley que estão compartilhando ele. Quantas pessoas que eu conheço ali dentro estão falando disso. Eu tenho o Google Search para blogs. Então eu tenho o mais blogado. Eu tenho um botão que vai me levar para esse endereço, que é a busca do Google de quem está falando daquilo. Acabou. Eu clico ali, vejo quem escreveu e posso ler os outros textos. Se você quer uma outra perspectiva em cima de um artigo bom que você está lendo, clica nesse botão e vai ver o que os blogs falam. Cada um de uma especialidade, fazendo um tipo de análise diferente, que vai te trazer uma opinião legal. De novo, é como se você tivesse tendo uma discussão no laboratório, só com outros especialistas, de graça ali, para você ler e acompanhar. Isso aqui, para quem está dando aula, é a maior arma do aluno. Hoje em dia, ele está com o iPad,
ele clica nesse link, do paper que você está discutindo em aula, ele nem leu o artigo, mas ele clica nesse link, dá uma lida de 2 ou 3 blogs, ele vai ser o cara mais culto em cima do artigo durante a aula. Tá? Sério, para quem está dando aula, vocês não têm ideia do que é isso na mão do aluno. Você fala, você leu? Li, claro. Esse cara já tem os outros 5 trabalhos muito bons também sobre isso. Ele veio da universidade e tal, faz 3 anos que ele está nessa universidade, tem esse outro trabalho, está tudo ali a 2 cliques. Disponível. Eu consigo saber onde isso está marcado, e aqui também, para alguns artigos, eu tenho o botão do Research Blog, então eu consigo saber quais são os blogs revisados dentro do Research Blog que estão incorporando aquele artigo lá e levando isso depois. Você tem trocentas fontes, mais curadas ou menos curadas, o Google Blog Search vai te dar qualquer coisa, o Research Blogging ele tende a dar os blogs mais científicos, acadêmicos, já curados, e você vai ter essa fonte de conteúdo lá fora. Mas isso, de novo, eu estou falando a minha perspectiva como leitor. Mas para quem publica, o que isso vai trazer? A gente sempre está muito focado, está sempre prestando muita atenção no fator de impacto da revista. Né? E o fator de impacto, eu não vou discutir aqui a validade dele, ou a importância, é uma métrica muito importante, mas a ideia daqui para frente é só falar para vocês que não é a única métrica que a gente tem. É importante, diz muita coisa a respeito da revista, mas tem outras métricas que são muito importantes também. Isso aqui é só para falar de um estudo que tentou reproduzir o fator de impacto e pegou as revistas, pegou as citações, e a única coisa que eles conseguiram correlacionar com o fator de impacto foi o número de retratações da revista. Então, quanto maior o fator de impacto, mais trabalho foi retirado da revista. O que faz sentido se você pensar que revistas de alto fator de impacto tendem a falar de pesquisa de ponta, que pode ser contestada rapidamente, né? Quem está publicando lá tem pressa de publicar um resultado, às vezes, incompleto, ou parcial, ou promissor. Então é a dinâmica da coisa mesmo, mas, de novo, não está te falando sobre a validade do trabalho que está ali dentro. Pior, o fator de impacto ele fala sobre o periódico, ele não fala sobre o artigo. Se você pega uma revista genérica, você não faz ideia do artigo que está ali dentro, se ele é relevante para a área ou não. Como é que você consegue saber isso? Esse aqui é o trabalho que eu mais vou citar daqui para frente, recomendo muito a vocês, é o Altmetrics in the Wild. Boa parte do que eu estou falando aqui é trabalho do Jason Prine, que é o primeiro autor aqui. Eu cito o blog dele depois, as outras coisas que ele fez. No site do evento tem uns favoritos que estão adicionados lá, boa parte das coisas dele. Ele pegou todos os trabalhos da PLOS de 2003 até o final de 2010 e foi fazendo a análise das métricas que estavam disponíveis para esses trabalhos. Quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Então aqui, primeiro, de todos os trabalhos publicados, tem trabalho aí que tinha 1 mês de idade, tem trabalho que tem 7 anos de idade, então é um grupo heterogêneo que está sendo descrito, mas nem todos tinham downloads, não chega a 100% os downloads e os page views, ou seja, tem paper publicado que nem quem publicou baixou. Sabe aquele candidato que não tem voto, nem a mãe dele votou? Acontece. Mas quantos são citados no Web of Science? Mas vamos para outra métrica, vamos pegar o PubMed, citações pegas pelo PubMed Central. Metade dos artigos, tá? Isso é um número extremamente cruel. Menos da metade dos artigos são citados. De novo, você tem artigo aí que tem 1 mês, não deu tempo de ser citado, mas você tem artigo que não é citado há 6 anos. Tá? Se você for acompanhar ele pela métrica tradicional, número de citações que ele recebeu, ele não entra nem na sua conta. Você nem sabe que esse artigo existe se você está simplesmente atribuindo um valor para citações. Mas olha só, aqui é quantos desses artigos foram salvos no Mendeley? 80% deles. Eu digo isso, estou falando do Mendeley simplesmente porque vocês conseguem ver que é o que tem mais usuário, é o que mais tem gente adicionando, mas eu parei em 2006 de ir na biblioteca para xerocar artigo. Que eram aqueles que a biblioteca da USP tinha assinado até 85, 90 e pouco, que são os primeiros artigos de HIV, que não tem nem disponível na internet, até eu conhecer pessoas que podiam mandar isso por e-mail, né? E a gente escapa disso, mas de 2006 para cá, eu nunca mais fui na biblioteca. É o que eu encontro na rede, é o que me mandam. E de 2008, 2009 para cá, eu nem imprimo mais esses artigos.
Tem uma pilha lá ainda dos que eu imprimi no começo da pós. Tudo anotado, marcado. Mas hoje em dia, tudo isso está no meu Mendeley, um aplicativo de desktop, que eu baixo o paper, coloco ele lá dentro, sublinho o que eu quero, coloco palavra-chave. Quando eu fui fazer a tese, tinha uns 100 e poucos artigos lá, tese, que eu sabia que eram os que eu tinha que citar, discutir. E eu nem vejo mais a versão impressa disso. Mas estão adicionados. E está todo mundo fazendo isso. E agora, por mais que esse artigo não seja citado, eu consigo saber onde ele está sendo lido. Esse artigo, ele não precisa ser um artigo citável. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Só para ver o que a gente está perdendo. Ah, eu vou voltar depois, desculpa. Esse artigo não precisa mais ser citado para entrar na minha métrica do que é um artigo relevante. Vocês vão ver que citação não é a única forma de impacto que ele pode ter. Só o fato de alguém ter adicionado ele numa rede social, agora eu consigo saber quantos leitores ele tem, quais são as palavras-chave atribuídas a ele está agrupado com quais outros artigos, o que ele está fazendo no mundo ali. Muito mais do que citações, se eu for levar, por exemplo, citações do PubMed. Mas eu também tenho citações no Web of Science, Scopus, Crossref, SiteLike, comentários no site da PLOS. Não chega a 20% o número de artigos com comentários. Isso é aquela regra que o Abel vai falar, que é a regra do 100, 90, 1 de cada 100 pessoas que leem, 90 estão passando por ali, 9 vão interagir um pouco mais e 1 vai deixar o comentário ali dentro. Tem um trabalho que está entre os favoritos. Uma coisa que é legal no Mendeley, ele permite você formar grupos e compartilhar artigos. Eu fiz um grupo desse, dos artigos que estão citados aqui. Se vocês forem na página do evento, em bibliografia, estão todos eles lá dentro. Lá no meio tem um artigo que o cara escreve que ele publicou o trabalho dele na PLOS, mandou e-mail para 2.000 pesquisadores e pediu para eles, olha, entra lá na página do meu artigo e comenta. Desses 2.000, 20 deixaram comentário. Ou menos do que isso, que parte desses comentários é a resposta dele para os caras. É mais ou menos essa a ordem de grandeza mesmo. De 2.000 pessoas que vão ler aquilo, 1, 2, 3, 20 no caso dele, porque ele estava pedindo especificamente isso das pessoas, vão comentar. Então, deixar esse comentário restrito a só o que está sendo comentado no site, você está perdendo, por exemplo, isso aqui, que está sendo feito fora dele. Aí tem compartilhamento em Facebook, compartilhamento em Twitter, e aqui é legal para você ver a diferença do tipo de rede. Né? O Mendeley é uma rede acadêmica, é de pesquisadores. Então, bastante gente que tem o Mendeley vai estar adicionando esse artigo ali dentro. Eu adiciono o artigo aqui, mas ele conta no site como adicionado. Então, tem como saber quantas pessoas acrescentaram. Twitter, Facebook, vai ter menos gente compartilhando. É o público dali mesmo. Né? Eu não tenho coragem de compartilhar aberto no Facebook um artigo. Metade da minha família não vai entender o que é aquilo. São nichos diferentes. Eu quero compartilhar artigo, eu ponho isso no Mendeley. Eu vou colocar no Twitter, tem gente que discute isso. Eu vou direcionar o meu conteúdo para certas redes, de acordo com o que eu faço nelas. Tem os favoritos no Delicious. Eu estou usando no site do evento o Bundler, que ele também é um site de favoritos, mas ele permite montar pacotes de links. Então, se vocês entrarem lá, todos esses sites que eu estou falando aqui embaixo, que a gente vai citando, estão favoritados ali, estão disponíveis. Menções em blogs, vocês veem que é uma minoria dos artigos que são comentados. O F1000, que é um site que está crescendo bastante ultimamente, em que o lema deles é pegar 1000 especialistas de uma área e perguntar para eles quais são os artigos que eles mais recomendam. É um site pago, eu vou ser honesto que eu nunca fucei muito ali dentro justamente porque ele é pago, mas o princípio ali dentro é você ter especialistas dizendo o que é mais relevante na área deles. Tem citações da Wikipedia, e citações na Wikipedia, um dos artigos que está ali nas referências mostra que se um artigo é citado na Wikipedia, ele tem mais chances de ser citado por outros artigos. E, de novo, não é necessariamente porque ele está na Wikipedia. Não é que você vê ele na Wikipedia e vai citar. Mas o fato de alguém ler, achar ele relevante e colocar ele na Wikipedia, já é um filtro de um bom trabalho. Então, quando eu falei que a Wikipedia é uma boa fonte, embora seja uma das menos confiáveis, vai por mim, o artigo, referência lá, os papers citados no fim de um artigo médico ou coisa assim, tendem a ser ótimos papers na área. Porque ele tem esse filtro de quem for escrever o conteúdo, ele se preocupou em colocar alguma coisa relevante.
tem comentários no Facebook, likes no Facebook, respostas aos comentários dentro da post e cliques vindos do Facebook. Tudo isso também vai ter essa diferença, se você pensar, porque o IDL tem acho que 4 anos já que está no ar, o Facebook é mais recente, o outro é mais antigo. Então, claro, é uma amostra heterogênea, daqui a 5 ou 10 anos a cara disso aqui com certeza vai mudar, mas já dá para vocês uma medida de outros lugares onde o artigo está passando, que podem trazer dados relevantes, que são o quê? Bom, esse aqui é um exemplo de um trabalho vendo citações no Twitter para o Arquivix, que é aquele repositório de artigos usado principalmente pelos físicos. E o que ele vê é o seguinte: o pico de gente compartilhando o artigo no Twitter vai acontecer nos primeiros 4 dias dele disponível ali no ar. E mais da metade das citações no Twitter acontece, por esse caso aqui, acontece ainda nos primeiros 2 ou 3 dias. Então, na primeira semana do artigo, vamos estender um pouco mais, quase todo mundo que tinha para twittar sobre ele, no Arquivix, para outras revistas, a dinâmica é outra, já tweetou. Só que, entre esses artigos mais tweetados, do grupo todo que ele analisou, eles tinham 11 vezes mais chances de serem bem citados. Os mais tweetados, eles eram os que tinham mais downloads, e eles tinham muito mais chances de estar entre os mais citados dos que os que não foram muito tweetados. É o Twitter que está levando a citação? Não sei. Mas o Twitter está sendo um bom filtro social de um artigo relevante. Eu não vou discutir qualquer coisa, vou discutir um artigo que é bom. E eu estou medindo isso agora em uma semana. Então, enquanto pela métrica tradicional eu vou levar 1 ano, 2, 4 anos para ver esse paper ser citado, para aí poder falar da relevância dele, eu em uma semana consigo te dizer quais papers ali dentro têm grandes chances de serem citados. Isso já é uma métrica fantástica do que tem chance de fazer impacto ali dentro. E de novo, para o especialista, legal, eu vou entrar na Journal Virology, eu vou saber ali dentro que trabalho que me interessa ou não. Mas para o jornalista, tá aí, quer saber um artigo relevante? Vê os cliques. Já tem um filtro social ali, grande. Aí na entrevista do Brian, que é o autor daquele trabalho anterior, nesse blog aqui, ele fala aqui do trabalho que ele está fazendo agora, só 2,5 dos pesquisadores que ele entrevistou tem Twitter. Ainda é pouca gente, de novo, o número tende a crescer, especialmente pela dinâmica de redes sociais, mas desses pesquisadores, 1/3 deles twitta sobre pesquisa. Desculpa, 1/3 dos tweets deles são sobre pesquisa. Aí eu tweeto bem mais besteira do que 1/3, mas tem muita gente que tem um perfil bem mais sério ali que vai falar especificamente de pesquisa, ou seja, o valor está ali, a discussão está lá. Eles estão compartilhando esse conteúdo. E a coisa só tende a crescer. Aqui, de novo, do trabalho do Brian, ele está comparando qual o período mais frequente de um certo tipo de compartilhamento. Então, o Delicious, que é o site de favoritos, boa parte de quem favorita ali antes dos primeiros 100, 150 dias. Isso para os papers da PLOS, lembra? O Arquivix é outra dinâmica e outras revistas seriam outras. Os comentários também tendem a acontecer ali nos primeiros dias. Quase nenhum comentário vai acontecer de 200 dias em diante, daqui para lá. O site like, as citações, elas tendem a acontecer... O adicionar ali no Reference Manager, que é o site like, tende a acontecer logo depois e ao longo do tempo. Então o pessoal vai lendo, tromba com aquele trabalho e vai adicionando. No Twitter, para a PLOS, ele encontrou esse prazo de 100 ou 200 dias. De novo, lembra que isso aqui é artigo desde 2003 até 2010. Ele não está vendo só para os trabalhos mais recentes. Então a tendência é o trabalho ser tweetado o tempo todo. E as citações do Crossref vão acontecer a partir dos primeiros 100 dias. Então, aqui eu já dou para vocês 3 métricas que você pode tirar do artigo que estão acontecendo antes das primeiras citações acontecerem. Simplesmente por incorporar dentro do site da revista, do publisher, onde isso está sendo compartilhado e quantas pessoas estão compartilhando. Agora já tem essa métrica disponível nos primeiros dias, no primeiro mês, na primeira semana. É uma métrica que está relacionada, pode te dizer depois, as chances daquele artigo ser citado. Mas, de novo, não só ser citado. Aqui é o gráfico de correlação que ele faz daquelas métricas todas de quem prediz melhor o quê. Então, para um fator de impacto, aliás, para as citações, né, que é
a métrica mais usada hoje em dia. O que diz para você qual é a chance de um artigo ser citado melhor é salvar ele em social ref, são os reference managers, SiteLike, Zotero, Mendeley, e o número de downloads, né? Tudo isso está bem relacionado com o número de citações. Mas vocês veem um outro grupo de artigos aqui que tem um comportamento bem diferente. Você tem os artigos com muito page view, são aqueles muito compartilhados. E também tem bastante discussão no Facebook. E também tem bastante comentário. Então o que está trazendo comentário dentro da PLOS não é a relevância do artigo citável ou o número de downloads que ele tem. É a discussão acontecendo nas redes sociais fora do PLOS. O que mais que isso vai te dizer? De acordo com a revista, esse comportamento vai ser diferente. A PLOS ela tem revistas mais genéricas, revistas mais específicas. Você tem a PLOS One, que é uma revista que publica todo tipo de artigo lá dentro. A preocupação deles é com a validade do trabalho e não com a área ou o resultado. Você tem a PLOS Pathogens, que é uma revista mais específica, mas também publica muitos trabalhos. E a PLOS Biology, que é uma revista bem focada para um grupo bem específico e publica pouquíssimos trabalhos. E você vê que para a PLOS One, as citações estão muito relacionadas com o número de downloads e o PubMed. Para PLOS Pathogens, citação na Wikipedia também me diz bastante a chance daquele artigo ser citado. Ou seja, tem um especialista que leu, achou aquilo relevante e acrescentou na Wikipedia. Para PLOS Biology, eu tenho quantas pessoas salvaram isso no Mendeley e quantas pessoas salvaram isso no SiteLike. Então, para cada perfil de revista, tem uma métrica dessas que vai me dizer depois a chance dele ser citado ou não. Mas tem outras coisas que eu posso medir além de citação. Isso aqui são os papers agrupados em A, B, C, D, E, de acordo com o tipo de métrica onde ele foi mais relevante. Então, aqui no grupo A, a gente tem trabalhos com muitas citações no Web of Sciences. Aqui, quanto mais azul, maior a presença daquilo lá. Que não são tão compartilhados, mas tem bastante leitor no Mendeley e bastante HTML. Então, esses são os papers que a gente tradicionalmente está contando pela métrica adotada na academia. Quando a gente fala quantas citações você tem, ou qual o fator de impacto, ou o que for, a gente está focando nesse grupo aqui, ó, 20% dos papers. Que são aqueles que são bastante citados e estão, nesse caso, sendo bem adicionados no Mendeley e em HTML. Mas, não, citação não é a única coisa que importa de um paper. Eu vou dar um exemplo para vocês de um que eu achei muito marcante. Esse aqui é o How to Choose a Good Scientific Problem. É um artigo muito legal. Ele dá boas dicas de como escolher um bom problema em qualquer área. Se o problema ele é muito complicado e demanda muitos anos para ser feito, isso é um projeto de laboratório, para 10 anos de pesquisa. Se o problema ele é simples e fácil, ele é um bom projeto de iniciação científica, que a pessoa não vai ter tanto problema. Se o problema ele é complicado, mas pode ser resolvido em pouco tempo, é um bom problema para uma tese. Então, como planejar, como escolher o que você vai trabalhar, o que vai fazer. Esse é um artigo muito legal, pode ter influência para muita gente. É um dos mais lidos no Mendeley, de longe, ele tem 3 mil e poucos leitores, o que é muito para um artigo lá. Mas ele tem 10 citações. Não tem como você citar isso no seu trabalho. Não tem nada que eu publique em HIV, ou qualquer vírus relacionado, que eu vou citar esse paper. Ele não é citável, mas ele é relevante para mim. O que eu estou lendo, o que eu estou tirando dele, contribui para a minha pesquisa. Mas eu não vou pegar isso, eu não vou saber que ele é relevante se eu estiver focado naquela métrica de citação. Quer dizer, um paper que ele tem uma figura muito baixada para aula, para slide, porque quem fez se deu o trabalho de fazer uma figura bem completa, ele é um paper pior porque ele não é muito citado, mas ele não é relevante em aula, não é didático, ele não é completo. Só que, se eu estou focado só na citação, eu estou perdendo isso. Aqui tem alguns outros. Tem o grupo B, são os papers muito lidos e pouco citados, que é o caso daquele ali, do How to Choose a Good Scientific Problem. Então tem bastante gente que adiciona ele no Mendeley ou em outros lugares, estão lendo, mas não estão citando. Eu tenho também os papers populares, que são aqueles que são bem compartilhados, bastante gente até adiciona, tem muita visita no site, mas ninguém vai citar isso depois. Tem um paper bem icônico aí, que é o de sexo oral em morcegos. Saiu após o ano, foi o hit instantâneo, né? Internet, afinal, serve para pornografia e de vez em quando a gente aprende alguma coisa ali dentro. Esse era a descrição perfeita de caso.
teve 200 mil visitas, um monte de gente falando do morcego, bom, porque é divulgação. O que teve de artigo depois falando de morcego, do morcego da fruta, ou falando de sexualidade, ou que vai em cima desse artigo, não tem tamanho, mas de novo, não é um artigo relevante academicamente, ele não vai ser muito citado, mas é popular, tem gente aprendendo com isso, tem gente visitando. A gente tem um caso clássico no Science Blogs que o cara fotografou 2 besouros cruzando na praia e postou a foto no blog dele e colocou sexo selvagem na praia. Tinha, até pouco tempo atrás, tinha 2, 3 mil visitas diárias, era o post mais acessado do Science Blog de longe. Deu dó de quem entrava lá procurando isso, né? Assim, corta um pouco o clima, mas caiu no Science Blogs. 95% deles conseguiram clicar com a mão livre e sair do site, mas dos 5% que ficaram, mais de 5 minutos no site, tem alguns que foram para outras páginas, foram ler outras coisas. Eu não sei como a pessoa consegue mudar de assunto tão fácil, mas fica, lê. Então, por mais que seja popular, seja uma visita à toa, é divulgação. Tem gente lendo, falando daquilo, promovendo aquilo, que eu não estou medindo de novo se eu estou focado só na citação. E aqui, os desses são os artigos que eram muito frequentes no F1000 e não são nem citados nem tão adicionados. Eles falam que esses são os artigos, provavelmente artigos de área, relevantes daquela área, que mais uma vez não são citáveis. Para dar exemplo pessoal, tem 2 ou 3 reviews ótimos que eu usei na tese, que norteia um pouco a área. Tem um review muito bom para mim de taxa de mutação de acordo com o tipo de genoma do vírus, que é fantástico, é super completo, mas não é citável. Eu não vou citar esse review para explicar uma coisa específica de HIV, eu vou citar um trabalho de HIV. Mas está na biblioteca, vai estar na biblioteca de muita gente, e eu recomendo para qualquer um que vai se envolver na área, leia esse aqui, que é uma boa perspectiva da área toda. É um trabalho super relevante, mas não é citável. E tem metade deles que não são relevantes por nenhuma dessas métricas. De repente, de novo, se eu estivesse contando quantos downloads para PowerPoint tem, lembra, tem aquele iconezinho, qualquer periódico, baixar a figura para PowerPoint, eu ia descobrir que tem uma parcela, sei lá, de 10% aqui, que é muito usada em aula. É relevante, é didático, tem importância, mas, de novo, as minhas métricas não deixam eu saber que aquele artigo está sendo usado. E tem aquela maioria de trabalhos que realmente, não contribuíram e vão ficar por lá mesmo. Então, outra coisa que eu podia estar medindo, quantos artigos são citados no SlideShare? O SlideShare é um site, também uma rede social, mais uma, né? Bem-vindo, para você compartilhar suas apresentações. E pode ser indexado. Então, se eu tenho um paper que ele é muito citado em slides, por que ele não é relevante? Se tem muita gente usando uma figura do paper em aula, esse aqui é o link dessa apresentação para quem quiser pegar depois, mas o link já está disponível no site do evento. Por que isso não é relevante? Por que não é um paper importante? Quando você vai fazer o currículo Lattes, que aí tem quantas bancas a pessoa participou, quantos cursos ela deu, quantas palestras, quantas aulas, quantos posters, quantas citações do SlideShare. É a aula que alguém está recebendo com o conteúdo daquela pessoa. Ou quantas views os slides dela têm, ou quantas pessoas compartilham a apresentação de aula dela. Então você fez aquela aula enorme, cheia de conteúdo que você levou 6 meses para preparar, que cada slide tem uma referência, põe lá dentro, vamos usar isso para estudar. Eu cansei de fazer tutorial de programa que eu uso em cima de slide de aula. E para mim é super relevante, e eu queria muito que quem fez aqui não recebesse o crédito por isso. Que para uma universidade é tão importante quanto o trabalho citável, teoricamente. Então, a gente não pode confundir a única métrica disponível até agora com uma única métrica relevante. Citação é importante, é uma métrica que diz muito a respeito do trabalho, mas é importante como outras. Ela era a única que a gente tinha disponível até ontem, quando ninguém podia contar quantas xerox um paper teve. Agora que a gente sabe quantos downloads ele tem, quantas figuras foram, quantos compartilhamentos tem, quem mandou isso para a avó ou não, quantos blogs estão comentando a respeito, você tem outras camadas de métricas que vão falar sobre outras relevâncias que um artigo pode ter. Agora eu sei se ele é relevante para a aula, se ele é relevante para texto, para uma revisão, se ele vai aparecer em livro, se a figura dele é boa, se ele não presta mesmo. É muito mais completa essa análise.
Eu tenho como organizar um currículo que pode ser atualizado independente do pesquisador. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência desagradável, mas acontece de você entrar, às vezes estou procurando um trabalho, aí eu caio no trabalho citado dentro do Lattes da pessoa. Aí você vai lá e ele está em publicação, há 3 anos. Pô, fulano, esse trabalho saiu, você pode me mandar, o trabalho some. Do em publicação, Então, agora, o Lattes ele incorpora o DOI, né, para você colocar um paper como publicado, legal, mas ainda a participação em qualquer outra coisa, você coloca o que você quiser ali. Por que não fazer um campo automático que varre a web, coleta esses dados e incorpora isso no Lattes em tempo real? Você não precisa mais atualizar e vai ser muito mais difícil de burlar do que colocar o código ali dentro. É burlável, tem como. Tá? Eu estou contando para todo mundo como ferrar o Google Scholar. É fácil. O Google Scholar agora ele tem o perfil do pesquisador, e o Google ele varre os sites em cima de quem está citando o seu trabalho. Mas ele também incorpora como artigo qualquer PDF publicado em site acadêmico. Então, se eu por acaso, por engano, colocar 250 cópias diferentes do meu currículo no meu site, e por acaso elas citam todos os meus trabalhos, por coincidência eu posso ter 250 citações novas de um dia para o outro. Mais ou menos um mês que leva para ele varrer tudo. Tá? Fizeram até um pôster publicado com isso, que eles fizeram isso. Inventaram o pesquisador, fizeram o perfil dele e puseram 250 citações em PDF dentro do site. E ele deu um índice H de 80 para o cara. Então, mas isso é qualquer ferramenta, qualquer métrica, qualquer norma que a gente puser. O pessoal foi para Toronto, descobriu que brasileiro lá era mal visto porque acharam que a moeda de 5 cruzeiros imita o token do metrô. E as pessoas podem enfiar isso na máquina e passar de graça. Eles pedem para os brasileiros, por favor, parem de colocar moeda de 5 cruzeiros na máquina. Se tem um jeito de burlar, alguém vai achar e vai fazer uso daquilo. Mas isso vale para qualquer métrica que a gente adotar. No A Technology antes, o Kevin fala que qualquer tecnologia com potencial enorme para fazer coisas boas tem o mesmo potencial para fazer coisas ruins. A gente é que tem que dar um bom uso para aquilo, conviver e correr atrás. Mas se eu estou incorporando agora uma coisa automática, a chance de você burlar isso diminui, a dificuldade aumenta e você tem um sistema muito mais autorregulável do que você depender da pessoa ir lá, colocar participação por participação do que ela fez. Outra coisa, reuniões, conferências e dados brutos vão parar na web, quer você queira ou não. Até hoje em dia a gente tem esse problema. O pessoal vai para uma palestra, entra alguém com o computador, tuita o que está acontecendo na palestra e o povo está ficando horrorizado. Estão proibindo o computador em congresso, estão proibindo o celular no congresso, ou tirar foto, ou mandar coisa. Meu amigo, se você está apresentando para 2.000 pessoas, ou 200 pessoas, não faz diferença se isso está sendo colocado no Twitter agora, ou quando essa pessoa sair daqui e voltar para a sala dela e colocar isso lá. E vai parar lá. Se você não queria apresentar isso, não levasse para o congresso. Mas isso vai parar numa rede social. Tá? É um processo sem volta. E de novo, se você tem noção de que vai parar lá, tenta fazer com que isso vá da melhor forma possível. Não tenta combater, tenta usar aquilo. A teu favor. Quer compartilhar? Está aqui o link já. Vai compartilhar meu trabalho? Legal. Cita o meu site também, cita o meu paper, cita o meu perfil no Mendeley, no ResearchGate. Faça, mas faça com o meu link. Leva a visita para mim. Não precisa copiar e sumir com isso. A mesma coisa dos dados brutos que eu estava falando para vocês. Fizeram no blog, hoje em dia tem perfil de redes que você pode colocar os dados lá. De novo, teoricamente, da maneira como a ciência funciona, isso é a melhor coisa para ser feita. E mais uma experiência pessoal de novo. Cansei de usar programa e tentar reproduzir resultado que não reproduz. Aí você manda e-mail para o cara e ele fala, mas o arquivo de entrada, eu coloco um acento aqui, e aí a coisa corre diferente. Mas o programa tem essa outra função aqui que a gente não fala muito a respeito. Caramba! Então, deixa disponível o arquivo que você usou para correr ali, deixa eu tentar fazer também. Né? Teoricamente, é assim que a pesquisa tem que funcionar. Né? A gente deixa tudo disponível para a coisa ser reprodutível. E isso gera métricas, isso gera resultados, isso gera valores que são relevantes não só para o pesquisador, que vai receber mais citação, mais visita, mas vai ter mais impacto, não só para o publisher, que vai ter métricas diferentes dos artigos dele, que de repente vão nortear o que está sendo mais interessante, mais lido. Olha, esse review teve muito compartilhamento no Twitter, ou muito compartilhamento no Facebook. Se você chamar mais alguém para falar disso, é uma área que está precisando, você vai ter mais citação.
olha, esse paper e esse outro teve bastante citação no Twitter, daqui a 2 anos essa citação vai vir em outro lugar. Então, procura mais trabalho desse, valorize essa área. E também vai trazer para os divulgadores. Então, agora, o cara que não tem mais o tempo de te ligar, perguntar o que você acha daquele trabalho a fazer, ele entra na PLOS, entra em qualquer revista, vê o que é mais comentado, o que é mais compartilhado, já tem um ótimo filtro ali do conteúdo que vai ser mais relevante para a forma que for. Né? De novo, esse processo é um processo interativo, né? Tudo isso surge da troca entre as pessoas que estão fazendo aquilo ali. Por ser interativo, imprevisível. Eu não sei como as pessoas vão usar aquilo, eu não sei como elas vão compartilhar, não sei que uso que essa ferramenta vai ter daqui a um mês, mas se eu não me preparar, se eu não tentar fazer o melhor uso disso, se eu não tiver alguém que entende da coisa para mexer naquilo, eu vou estar tentando correr contra o inevitável. É isso. Fatal. Obrigada, Átila. Agora a gente vai ter um tempo para debate, para perguntas, mas eu queria aproveitar, já que estou com o microfone na mão, parabenizar você pela sua instigante apresentação, pela defesa da sua tese, que eu quero saber se está em algum blog já compartilhado. Rapidinho hoje, né? Depois dessa. E o seu tema, né, de pesquisa, e deixar registrado o meu contentamento, né, da Fiocruz estar apoiando esse evento, né? Agradecer mais uma vez a proposta que o Abel nos trouxe, né, pela Cielo. O carinho de estar aqui nessa casa também, né, do IBIT, onde eu fiz minha pós-graduação, inclusive minha orientadora de doutorado está ali, professora Rosalie. E acho que, assim, só uma provocação para o debate, né? As questões que o Átila nos trouxe superou todas as expectativas, né? A ideia de trazer essa reflexão sobre o uso das redes sociais na comunicação científica estava muito centrada na questão dos periódicos, né, como produto tradicional da comunicação científica, mas pelo que ele mostrou, né, assim, a margem, a amplitude que a gente tem para esses usos, né, em todos os processos da comunicação, seja no ensino, seja na pesquisa, né, e como toda tecnologia, como todo recurso tecnológico, na verdade ele não é determinante de nada, né, ele cria condições e nós é que vamos determinar esse uso. Então acho que com certeza foi um debate, uma apresentação muito rica. E aí teremos um debate também bastante rico e desdobramentos a partir disso, né, na incorporação das nossas práticas, dessas questões que a gente está colocando. Então agora eu abro para perguntas, ok? Eu queria pedir para o Luiz descer, o Luiz está com o Twitter com a hashtag do Rede Cielo, então depois para ele passar umas perguntas que a pessoa mandou pelo Twitter também para a gente incorporar. Eu não sei, a gente tem um microfone para a plateia, Luísa, ou vai ser o mesmo? Deixa eu tá, para a gente circular melhor. Voltar para a boca. Bom dia, eu sou Simone Alencar, sou pesquisadora visitante do ICIP de Fiocruz. Eu queria parabenizar, acho que foi muito estimulante, né? Intelectualmente estimulante a sua apresentação, né? E traz um monte de ideias, né? Eu acho que várias ideias de pesquisa, né? Eu trabalho com bibliometria, mas uma coisa que me inquieta é pensar que eu acho que o grau de envolvimento que os pesquisadores brasileiros têm nas redes sociais ainda é muito baixo. Então eu fico pensando até que ponto que é possível a gente fazer esse tipo de pesquisa, dado esse baixo grau de envolvimento dos pesquisadores brasileiros, e a gente pensar na produção científica brasileira e desse baixo grau que existe dos periódicos brasileiros nas redes sociais, até que ponto que isso pode ser representativo. Eu gostaria de escutar um pouco de você sobre isso. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado.
Eu citei em São Paulo um trabalho bem recente que eu estava vendo discutido num podcast, no Freakonomics, eu recomendo muito para quem quiser ouvir sobre outras coisas, que eles estão falando com um cara sobre normas sociais. O que mobiliza mais as pessoas? Ele pegou um aviso e saiu colocando nas portas das pessoas com 3 recados. Diminua o seu consumo de energia e salve o mundo. Diminua o seu consumo de energia e salve dinheiro. Ou todos os seus vizinhos diminuíram o consumo de energia, diminua você também. E perguntou o que as pessoas achavam que ia ser o mais relevante. Aí todo mundo fala, salve o mundo, salve o dinheiro, mas jamais eu vou estar preocupado com o que o meu vizinho está fazendo. Pois bem, 3 vezes mais gente estava diminuindo energia quando ele falava que o vizinho estava gastando menos do que com qualquer outro recado. De longe. Então, assim, essa pressão social dos outros, por mais que a gente não tenha noção, faz a diferença. É o neto que usa o Facebook, é a propaganda que fala do Twitter, é não sei quem. E, academicamente, se você tem o bibliotecário usando, divulgando o trabalho, e todos queriam usar, mas os chefes não estão deixando. Em qualquer lugar que eu vou falar, tinha alguém, putz, eu tentei criar, mas disseram que não podia. Eu queria fazer, mas não consegui. Os alunos estão sempre fazendo isso. Chega uma hora que a pessoa não tem como, sabe? E é o apelo. Se fulano teve um trabalho mais citado porque ele discutiu, se fulano teve o trabalho dele divulgado no jornal porque ele escreveu um press release, ou comentou sobre o trabalho dele no blog, ou fez uma discussão mais completa, ele vai ver um valor naquilo e vai incorporar. É a demanda. Se não tem esse incentivo, não adianta a gente chegar e falar, olha, tentaram fazer isso no Instituto. Vamos criar um blog do departamento e todo mundo aqui dentro vai escrever um post por semana falando do seu trabalho. Ninguém escreve. O cara manda o texto que ele tinha feito há 10 anos, ele manda uma introdução, material e métodos e resultados do trabalho dele, mas só. Agora, se você pega os alunos que têm um incentivo para isso, e fala, ó, eu vou dar crédito para todo aluno que publicar o texto dele no blog do Instituto. Ou eu vou, ao invés de você me devolver o relatório do trabalho que eu passei, você vai publicar isso na Wikipedia. E ele está vendo que os alunos estão tendo retorno com isso, estão participando mais, ele vai ter uma demanda para fazer também. Mas não é uma demanda natural. Ele não vai chegar uma hora, olhar para o blog e falar, ele vai ter que ver os outros fazendo isso antes. Bom dia, meu nome é Elisa Andries, eu sou assessora de imprensa da Escola Nacional de Saúde Pública do Fiocruz e responsável pelas redes sociais da escola. Parabéns pela exposição, excelente, super rica. A gente sempre, claro, aprende muito aqui. Só uma questão que eu acho que a gente está vivendo um novo paradigma, né? Uma mudança de paradigma na comunicação científica, né? E essa questão do jornalista, né? Do jornalismo científico, né? Da maneira que foi colocado, me pareceu assim um pouco fora de questão, né? Eu trabalho com jornalismo científico há 20 anos. Fui jornalista do Globo durante 10 anos e hoje na assessoria de imprensa eu vivo uma outra realidade, né? Vivo o outro lado da moeda. E é interessante, é muito rico isso, né? Porque eu sei o que o jornalista da redação está buscando. Com certeza, hoje a publicação de informação é feita de uma maneira muito mais democrática, né? Todo mundo pode publicar. Agora, nem por isso o jornalista científico perde a sua importância na publicação de informações científicas. Por quê? Porque, como a colega falou, assim, eu percebo na Fiocruz, na ENSP especialmente, que ainda existe muitos pesquisadores que não acreditam nas redes sociais, que acreditam que isso é uma coisa passageira e que não entraram para valer nas redes sociais. Então, acho que por conta disso, o papel do jornalista científico, né, do jornalismo científico, ainda é fundamental. Né? Por outro lado também, você colocou muito bem aquela questão do editor científico, né? Sem ele não existe publicação científica. Eu também concordo plenamente com você que quem faz publicação é o autor. Né? Mas eu acho que o jornalista também pode funcionar como um gatekeeper, né? A pessoa que está ali para garantir a qualidade da informação.
Então, eu acho que essa questão do jornalismo científico, da comunicação científica, de que maneira isso está se transformando, ainda é uma questão muito nova, né? A gente está começando a ver uma transformação e a gente não sabe aonde isso vai parar. Até porque, como você frisou muito bem na sua exposição, a tecnologia, o uso que se faz da tecnologia é que vai definir a maneira que ela vai ser sedimentada, né? Então, assim, é mais mesmo uma observação, né, em relação à sua afirmação, que foi peremptória, e eu acho que essa questão ainda precisa de muito debate, muita discussão, e muita experiência também, né? Vivência para a gente poder conduzir. Eu acho que eu me expressei mal. Eu não quero dizer que o jornalista ele não tem um papel importante. Ele tem um papel fundamental. Eu acho que ele não vai ter mais espaço. Meu problema não é o que o jornalista escreve. Meu problema é que nenhum jornal está dando mais espaço. Eu vejo trabalhos muito bons por iniciativas alternativas, fora das grandes, fora da Veja, fora da Folha, fora dessas que têm uma demanda por publicação e por visualização e por clique imediata e fechada. Fora daí, o jornalista está fazendo um trabalho riquíssimo. Para mim, o melhor autor de ciência atual, dos últimos 5 ou 6 anos para cá, pelo menos, é o Carl Zimmer, que é um jornalista que tem uma visão de área fantástica, mas porque ele tem esse tempo e ele tem contratos que permitem que ele leve 1 mês para escrever um texto, que ele entreviste todo mundo que participe daquilo, que faz parte de todas as etapas do processo, e ele vai fazer um trabalho muito mais rico que qualquer cientista que trabalha com uma das etapas que ele cobre. A gente tem esse problema também. Eu não escrevo os melhores textos, eu cometo erros de português grosseiros algumas vezes, que depois eu fico até com vergonha de ter publicado aquilo, mas a gente faz como dá, né? Sempre assim. A gente vê blogs de cientistas que são muito mal escritos. Tá? Eu não vou citar exemplos por nomes, mas eu já vi textos de 5 páginas, 3 páginas, que era um bloco único de texto, que a pessoa provavelmente fechou o olho, saiu teclando e deu enter e publicou aquilo daquele jeito. A gente tem essa experiência e o jornalista ele tem um dom muito melhor de tratar isso, de interpretar essas coisas, de repente fazer esse processo de pegar um cara que escreve assim e falar, olha, vem cá, vamos conversar, vamos quebrar isso em partes, me explica melhor o seu trabalho, de fazer essa interpretação. É fundamental, mas eu acho que o espaço disso na mídia, na grande mídia, está saindo, está sumindo. Mesmo o New York Times, que tinha 30 autores de ciência, agora tem acho que 15, e com um prazo muito menor para entregar esse conteúdo. Então, desculpa, o problema não é com o jornalista, pelo contrário, ele é muito bem-vindo. O meu problema é com o espaço que ele está tendo na mídia. É muito mais a política total de focar em cliques e números e quantos acessos teve do que faz um ego, que faz um mundo estranho da vida ter aqueles links, mulher transa com macaco e tem um filho que é um cabrito. E aí você clica no link, não tem nada a ver com aquilo, mas eles conseguiram 30 mil cliques com isso e a propaganda do Homo que estava ali em cima teve 60 mil visualizações. Então é o que dita hoje em dia a mídia principal. Fora dela tem coisas riquíssimas, mas o grosso ali, que é o que todo mundo vai clicar, ainda é precário e tende a ficar pior. Eu também quero lhe parabenizar, foi bastante instigante, interessante e eu acho que para os pesquisadores no país também há uma mudança de cultura assim, gradativa, que há ainda muita dificuldade, eu acho que também em relação às redes sociais. Mas eu queria fazer uma questão em relação à parte inicial da sua apresentação, quando você comentou a questão do acesso livre, né, sem entrar muito nesse debate, mas você comentou toda a polêmica em torno do Elsevier e tudo mais. No Brasil, né, várias instituições estão discutindo essa política, na Fiocruz nós também, e uma das discussões que aparece com mais frequência é a ideia da criação dos repositórios institucionais nos quais essa publicação ficaria disponível. Então, assim, um pouco de ouvir, quer dizer, essa discussão do acesso livre ela não tem muito se pautado por a ideia de amplo acesso, o acesso nas redes sociais. Se você tem acompanhado esse debate, como é que você vê isso?
Eu acho que essa é a questão básica, né? Porque eu acho interessante a gente pensar, né, o que significa isso do ponto de vista do público, né? Não só um público acadêmico, mas até um público leigo mais interessado em questões de ciência. Junto com isso, um exemplo que segue uma linha semelhante, que é a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, que tem como princípio, inclusive, não só a disponibilização de artigos científicos, mas também de material didático, de recursos, de aula, né? A própria Escola Nacional de Saúde Pública, que a Elisa mencionou aqui, também tem essa ideia, né, de criar o seu banco de material didático aberto e tudo mais. Mas, enfim, como é que a relação disso com o acesso, com as redes, né? Já que você também chamou a atenção de outros produtos de publicação, que não são só a publicação em artigo, né? Outras formas de publicação. Para manter em redes sociais e não entrar na discussão de política de publicação e política de assinatura, que está queimando em blogs e lá fora. A Inglaterra anunciou agora que vai só fazer publicação aberta e ainda estão discutindo quem vai pagar por isso e tudo. Mas assim, independente de políticas acadêmicas, eu falava até um mês atrás que ninguém tinha feito um site de pirataria de artigo. Fizeram. Tem já. E não tem como. Informação, é o que o pessoal fala, informação quer ser livre. Se você não tem acesso, você vai procurar, vai achar outro lugar, vai tentar alguma forma de baixar. Há um tempo atrás tinha um site muitíssimo acessado que chamava Gigapedia, de pirataria de livros. E são livros, aqueles livros acadêmicos de $600 a cópia, de $500. E os publishers denunciaram, eles tiraram o site do ar, fecharam, junto com um site bem grande, aquele Mega Upload que foi fechado. E no lugar do link, eles puseram reportagem, eles puseram o link principal do site, redirecionava as pessoas para uma reportagem muito legal, que saiu na Al Jazeera, de um cientista falando, olha, eu não tenho como pagar $600 num livro. Sabe, $600 é o salário anual de alguém aqui dentro. Eu não tenho como acessar uma cópia disso aí. A editora nem manda para o meu país isso. Então as pessoas querem, elas precisam desse conteúdo, mas se elas não têm acesso por vias naturais, elas vão tentar as outras. E vão baixar, vão piratear, já tem como piratear artigo, baixar e fazer o que for. Não tem como evitar, sabe? Então, de novo, se não tem a política de vamos dar acesso, de que forma, como é que a gente vai facilitar, a coisa vai sair por outras vias, né? O Paulo Coelho fala que torrent e outras coisas, para ele foi a melhor forma de divulgação que ele teve. Que o livro dele era proibido na Rússia, todo mundo distribuía Xerox, e quando permitiram, ele vendeu 30 milhões de cópias. Ele falou, para mim a pirataria foi fantástica. Tanto que usaram a foto dele depois como divulgador dos sites. E, assim, falando de redes sociais mesmo, vão servir para isso, como serviram para piratear ainda outras coisas. É que os acadêmicos, eles demoram mais para entrar nessas tendências, né? A música, enquanto eles não puseram a música por 99 centavos de dólar, tá todo mundo pirateando. E ainda assim ainda pirateia hoje em dia. Enquanto o artigo tiver $60, $40 o artigo, se alguém conseguir baixar de outra forma, vai baixar. E não se envolver com isso, não tentar fazer isso de uma forma que traga assinantes, é um prejuízo, né? O New York Times, o Abel vai falar do pessoal depois, ele foi exemplar nisso. Eles estavam com um problema muito grande de como fazer para não perder tantos assinantes, como garantir a coisa. Eles chegaram ao resultado que você tem acesso a 10 notícias por semana e se você quiser ler mais, você assina. E eles ganharam 30% a mais de assinantes. Porque abriram um pouco espaço e falaram, olha, também temos esse caminho se você quiser. Então, sim, para não falar que todo mundo tem que ser acesso aberto, para não fugir desse modelo, eu acho que esse modelo de abre depois de um tempo, disponibiliza o artigo depois de um ano, ou mantém os assinantes que querem receber o artigo no mês seguinte, ou na semana seguinte que ele é publicado, mas depois disponibiliza isso para o grande público, enquanto não chegarem nisso, a coisa não vai assentar. Assim. E aqui é uma discussão que a gente ainda não tem, mas com certeza vai acabar acontecendo à medida que populariza, por exemplo, se a gente não pode ter um repositório da universidade e todo mundo que está cadastrado como aluno pode baixar aquele artigo no leitor, no e-reader, no Kindle, no iPad, a gente ainda não tem nada disso aqui, está começando lá fora, mas eu acho uma forma excelente, eu nem tenho que ir na biblioteca, mas eu
tenho meu VPN, eu tenho meu IP, meu usuário de aluno, e eu posso baixar o livro por uma semana ou duas no meu leitor e ler ele. A gente deixa o ônus da assinatura para a universidade, para as associações, mas isso fica muito mais acessível. Lembrar, a gente ainda tem um tempinho, mas eu acho que cerca de 5 ou 10 minutos mais para o debate, porque ainda vamos ter a fala do Abel sobre as recomendações da Cielo das redes sociais, ok? Primeiramente, parabéns, obrigado pela explanação.